um país de dimensões continentais, é muito complicado, né, a gente fazer a distribuição dos materiais, dos produtos, né? Então, recebe ali uma ordem de compra, a gente precisa melhorar o processo de cadeia de suprimentos, então a gente precisa produzir na hora certa, comprar material na hora certa, vender na hora certa, ter o armazenamento no local correto na hora certa e vender também, e entregar na hora certa, né? Num país aí que a gente tem 6 mil quilômetros de Oiapoque Chuí, né? É bastante complicado. A gente tem uma malha ferroviária muito pequena, uma malha rodoviária longe dos grandes centros ali, bastante deficitária. A gente não utiliza a cabotagem, né, para fazer o transporte aqui pelo nosso litoral. Então, são vários fatores aqui em relação ao Brasil que o gestor ele precisa estar prestando atenção, porque senão a operação ela pode se tornar deficitária, enquanto a gente está falando aqui de entrega, de armazenamento, e aí a gente pode falar de tudo, tá, pessoal? Então, desde demora na entrega, produtos que vencem ou se tornam obsoletos, ou, pior ainda, o Rafa conhece muito bem esse assunto, Rafa, se você quiser falar, produtos que dentro do estoque acabam depreciando, né? Você compra um produto lá que vale R$1.000, ele deprecia 10%, né? em um ano. Se ele ficar parado no estoque 3 anos, você perdeu 70%, você perdeu 30% do valor desse produto, né? Então, o giro do estoque ele é bastante importante, né? Principalmente agora, a gente está falando de margens de lucros mais baixas, tudo mais, né? Então, pessoal, né, falando, existem 6 pilares aqui que eles são importantes para o gestor de supply chain. Primeiramente, a produção, né? Ou seja, você precisa produzir o seu produto, né? Então, você imagina, você precisa de um produtor, por exemplo, de um celular. Ele precisa produzir adequadamente segundo a demanda dele. Segundo fator bastante importante é o fornecedor, né? Então, o fornecedor que ele te vende, ele te entrega, né, a tela desse celular, a placa, o botão, componentes eletrônicos. Então, tudo isso também, o fornecedor, ele é bastante importante. Você precisa comprar no momento certo, receber no momento certo e no local correto. Terceiro fator muito importante é o estoque, né? Então, você saber aonde está um determinado produto dentro do estoque, né? Quando que ele foi adquirido, em que planta ele está. Isso é bastante importante para a gente conseguir não ter aquele problema que eu mencionei de o estoque ele está depreciando, ele está esquecido, ninguém sabe onde está, você acaba comprando em demasia, ou então, pior ainda, gap de produção. Você não recebe porque você não comprou e a sua produção fica parada. Produção parada, prejuízo. Uma linha de produção com 20, 30, 40 pessoas que trabalham para fazer a montagem de um componente, de um produto com base em componentes. Se faltar um componente, a linha inteira pode ficar parada e aí você tem capacidade ociosa aí em relação à sua planta industrial. Quarto fator, aliás, é a localização, né? Então, aonde estão as suas fábricas, onde estão os seus centros de distribuição, né? Os seus distribuidores, onde está também o seu público. Então, é bastante importante também ter esses fatores no local correto, né? E quinto fator, logística, né? Então, a entrega em si, o seu transportador, o modal que você utiliza, a troca de modal, a rastreabilidade, né? Às vezes você consegue agregar valor no seu produto e no seu serviço através de rastreabilidade. Você não mudou nada no seu produto, você não mudou nada no seu processo de entrega, você não mudou nada no seu marketing, mas você tem uma baita de uma rastreabilidade. E aí você pode ter produtos com certificação de origem. A gente vai falar bastante disso no nosso terceiro dia, que a gente vai falar sobre blockchain, tá? E, por fim, aí um sexto pilar aqui do supply chain são os dados, tá?
Então, se você não conhece o seu fornecedor, a sua produção, o seu estoque, a sua localização, a sua logística, você não conhece nada sobre a sua empresa, né? Como dizem por aí, os dados são o novo petróleo. Então, as empresas elas precisam conseguir armazenar, coletar, armazenar, processar e obter insights em relação aos seus dados, tá? Num último momento, a gente ainda vem com a predição em cima desses dados, né? Em cima desses dados coletados, armazenados e processados, tá? Então, qual que é o grande problema disso? Até hoje, poucas empresas conseguiram ter uma estratégia de dados condizente com o tamanho da sua operação e condizente com o seu faturamento, né? A gente investe pouco em processamento de dados para Big Data e com isso, às vezes você está perdendo dinheiro, você está desmonetizando uma nova operação ou uma nova frente de negócio, tá? Então, os dados, hoje em dia, eles são mais um fator decisivo para o gestor, para a diretoria, né, para o board da empresa, tá? Então, importantíssimo uma empresa que trabalha com distribuição, ela estar muito bem nesses 6 pilares, né? E o último pilar, né, que tem muito a ver aqui com o nosso trabalho, como eu estava dizendo, ele é muito difícil e quase ninguém conseguiu estimular isso. Por quê? As empresas não sabem que produtos utilizar, nem que plataformas utilizar, acabam comprando gato por lebre, acabam comprando produtos que são caros, que não atendem no tempo necessário ou com a funcionalidade necessária, tá? Então, a gente vai mostrar aqui algumas opções de alguns sistemas e plataformas que você pode utilizar para avalancar aqui essa área de dados dentro desse conceito, assim, desse escopo do supply chain. Rafa, quer fazer algum comentário por hora? Não, só um comentário, né? Que você comentou importante. Acho que o problema não é nem gato por lebre, né? O problema é misturar os conceitos e usar a ferramenta para determinados processos errados, né? Então, a pessoa pega uma ferramenta simplesmente para data warehouse e quer fazer big data, né? Ou pegar uma ferramenta que tem uma estrutura de dados e quer fazer machine learning, de repente, né? Então, a ideia aqui é mesclar, de fato, tecnologias, SAP e não SAP, e pegar um pouco que há de melhor de cada uma e fazer isso se integrar de uma forma barata, né? Que esse é o principal foco, e que funcione, né? Isso que você falou me lembrou de algo muito importante. Pessoal, uma tecla que eu estou sempre batendo. Nenhuma corporação precisa escolher um provedor de cloud computing e casar com ele. Eu defendo o uso de multi-cloud, tá? Então, olha, eu preciso fazer um projeto aqui e eu tenho um produto do SAP Cloud Platform que vai me atender aqui, mas nesse segundo ponto aqui, nessa segunda entrega, de repente eu tenho um produto lá na AWS que vai me atender melhor. Você não precisa morrer com SCP para poder usar a AWS. A estratégia ela precisa ser multi-cloud, pessoal. Então, vamos usar o melhor de cada um dos provedores de cloud computing para você ter a melhor funcionalidade, a melhor entrega e o menor custo. E aí você vai ter o melhor custo-benefício, tá? Então, é algo que aqui dentro da Numen, eu faço, olha, outros arquitetos, a gente sempre bate. A melhor estratégia é a estratégia multi-cloud, tá? Usar o melhor com o melhor custo-benefício. Voltando um pouquinho aqui para a supply chain, tá, pessoal? Existem, dentro dessa jornada do gestor de supply chain, existem 2 ferramentas que auxiliam ele muito no dia a dia de trabalho. Essas 2 ferramentas são o Demand Forecasting, ou seja, você fazer o planejamento e a correção, né, desse planejamento e a predição da sua demanda, tá? Então, olha, saber, por exemplo, que uma fábrica de sorvete, ela sabe que ela vai vender melhor nos meses de verão, tá? Então, mas existem ferramentas matemáticas, tá? Que utilizam processos matemáticos
como a gente sempre fala, né, machine learning não deixa de ser matemática no final do dia, que elas podem auxiliar esse gestor a fazer esse demand forecasting, tá? A gente vai mostrar isso hoje, a gente vai prever a demanda de um determinado componente. E numa outra vertente, tá? Numa outra ferramenta auxiliar, a gente tem o SOP, né? Que é o Sales e o Operational Planning, tá? Que aqui a gente vai falar bastante sobre o planejamento, tá? De venda, planejamento de estoque, obter alguns indicadores, como, por exemplo, a curva BC, né, em relação a esses produtos. Né? O Rafa vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E existem duas ferramentas da SAP que auxiliam muito nessa jornada aqui. Né? O primeiro é o SAP, que a gente chama de SAP APO, né, que é o Advanced Planning, Advanced Demand Planning and Supply Chain Optimization. E, falando aqui de SOP, a gente tem o IBP, né, o Integrated Business Planning. São duas ferramentas fantásticas para isso, tá? Porém, são ferramentas que são bastante, que tem um valor de aquisição bastante alto, tá? No caso das duas, e são ferramentas que precisam de ter time de manutenção, time de implementação, tá? Você não vai comprar o APO ou o IBP para fazer um cenário dentro do seu supply chain, né? Então, o que a gente vai mostrar aqui agora? A gente vai mostrar que existem alternativas para fazer demand forecasting e SOP usando outras ferramentas. Não que você não deva fazer uma implementação, por exemplo, do IBP ou do APO, mas, de repente, você pode fazer para um determinado processo ter uma solução muito mais barata, uma solução como as que a gente vai mostrar, até mesmo para você sentir, né? Ter um sentimento em relação a como vai ficar a sua operação. Tá? Então, são algumas linhas de pensamento fora da caixa. Né? Muitas vezes a gente pensa, eu preciso de uma solução para fazer demand planning. A gente já pensa no APO e aí você vai fazer a cotação, você vai pensar na implementação, a hora que você viu, deu 10 milhões nisso aqui. Então, de repente, vale a pena você seguir por um outro caminho, testar, fazer uma rodada para depois, mais para frente, pensar em utilizar um software de mercado. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre demand forecasting? Então, pessoal, o que seria aqui mais ou menos o demand forecasting, tá? E principalmente aqui no escopo que a gente vai fazer, tá? Então, imaginem que tenha uma fábrica que ela produz um produto, tá? Industrial mesmo, e dentro desse produto ela tem uma série de componentes que ela utiliza, tá? Então, isso daí é o que a gente chama de lista técnica, né? Então, por exemplo, aqui esse produto aqui, esse compressor, ele vai 12 parafusos de 16 milímetros, ele vai 12 arruelas de 18 milímetros, ele vai mais 2 válvulas, mais 6 resistores, mais 6 capacitores e 4 LEDs, tá? Isso aqui depois eu mostro para vocês também, eu criei aleatoriamente essa base de dados, tá? Então, a gente tem aqui a lista técnica, né, desse produto com esses componentes, e a gente tem o estoque de cada um desses componentes em 2 centros, tá? P1 e P2. Depois vocês vão ver que um é Jundiaí e o outro é Piracicaba, tá? Então, pensando aqui nessa lista técnica com os estoques dos componentes, como que a gente pode trabalhar em cima desse planejamento, né? Aliás, desse forecast da demanda? Então, imaginem que toda vez que cair um pedido de compra no RP ou qualquer outra plataforma de integração, por exemplo, imagine que seja o seu CPI, ou imagina que você utilize um TOTOS, não tem problema. A gente está falando aqui para vários públicos, tá, pessoal? Então, imagine que caiu lá uma ordem de venda dentro do seu sistema principal de gestão empresarial. A gente consegue obter um insight em relação a esse dado, tá? A gente não precisa só pegar essa ordem de venda e fazer o faturamento dela. Então, o que a gente pode fazer?
a gente pega a lista técnica desse produto, né, que foi vendido aqui através dessa ordem de venda, e a gente faz o cálculo do giro de estoque desse centro. Tá? Então, ó, essa venda aqui, ela vem daqui de São Paulo, então a gente sabe que ela vai sair, por exemplo, de Jundiaí. A gente faz o cálculo, olha, se eu vendi 5 produtos desse aqui, eu vou precisar de 5 vezes 12, eu vou precisar de 60 dessas porcas aqui. Então, a gente sabe que o nosso estoque, que aqui no Centro 1 é de 70, a gente já vai baixar 60, vai ficar só com 10. Tá? Tudo bem, até aí a gente tem o estoque real. A gente só está baixando o estoque em relação à venda. O que a gente pode fazer aqui para ter um processamento melhor? Existe um cálculo matemático que é o SMA, Simple Moving Average. Nesse cálculo, eu consigo fazer um giro semanal e obtendo as médias. E com isso, eu consigo fazer depois uma predição bastante assertiva, tá? Porque eu elimino, né, os picos e os vales através do Simple Moving Average, e aí eu vou ter uma predição para dali ter, por exemplo, 3 semanas de qual que vai ser esse estoque. Tá? E aí a gente pode ter a predição do estoque desse componente para cada um dos centros, tá? No número de semanas, né? Por exemplo, 3. E aí, olha aqui, já pensando, né, na transformação digital. Não só prever, mas a gente pode ter um aplicativo que vai fazer a sugestão para um gestor, lá no celular dele, mostrar, olha, você quer fazer uma compra automática para daqui 3 semanas, que eu estou prevendo que você vai ficar sem estoque, ou você quer pegar do centro P2 aqui e fazer uma distribuição aqui, trazer do outro estoque. Esse vai ser o cenário que a gente vai mostrar para vocês hoje, tá? Falando de demand forecasting. Daqui a pouquinho a gente já mostra isso tudo funcionando para vocês. E numa outra vertente, que a gente também vai mostrar uma pequena demo, né? A gente vai falar um pouquinho de SOP. Né? Então, como que funciona aqui, né, um pouquinho do SOP? Você tem as suas vendas reais, você tem a sua curva ABC, né, que mostrando aqui os 20 dos itens que constituem a maior parte da sua receita. Então, você sabe quais são os produtos mais importantes para a sua empresa. Isso pode ser para produto, pessoal, mas também pode ser para estoque, tá? Então, eu posso ter uma curva ABC falando que, olha, esse componente aqui, apesar de ele não ter tanta saída em relação ao outro, ele tem um valor de estoque altíssimo. Então, ele vai estar dentro do meu grupo A, né? Então, eu consigo alocar, né, mostrar, através de um indicador matemático, quais são os componentes, quais são os produtos que são mais importantes dentro da minha carteira. Tá? E é o da demanda, ou seja, pego esses dados realizados, venda, por exemplo, do ano de 2019, e faço o planejamento para 2020. Tá? Faço lá, olha, eu acho que eu vou vender 10% a mais do produto da família X na região Nordeste, por exemplo. Depois você tem o forecast, claro, né, para fazer a correção. E, por fim, você tem aqui um planejamento de produção muito mais assertivo. Rafa, você quer falar um pouquinho sobre planejamento? Você que é o nosso mestre aqui quando a gente fala de planejamento. 2 coisas, Paulo. Primeiro, só uma correção, SAP PPO, SAP Advanced Planning and Optimization. Obrigado aí por quem nos avisou, a gente escreveu errado, eu nem lembro como estava escrito, obrigado. Acho que estava ao contrário lá, acho que estava SAP Planning, alguma coisa assim. Né? Só para esse caso específico, voltando um pouquinho que o Paulo falou do IBP, o IBP é uma ferramenta extraordinária do SAP, extremamente parruda, complexa, né, em termos de processamento e desenvolvimento. Né? Então, quando a gente fala, nesse caso, de usar outras alternativas, a gente está pensando em algo mais simplificado, porém, incluindo outras ferramentas, como, por exemplo, o Paulo vai mostrar Machine Learning. Tá? Então, a gente consegue não ser exatamente como BP, a gente consegue ser algo de projeção de estoque, incluir Machine Learning, de repente incluir na parte de IoT, que o Paulo vai falar, por exemplo, na quinta-feira, outras informações. Tá? Nesse caso específico do ABC, de planejamento, a gente
vai fazer a projeção, a parte quantitativa. Então, quando a gente usa o cálculo matemático da parte quantitativa de entradas e saídas, quando a gente fala especificamente de ABC, a gente teria que colocar outros componentes para se tornar um ABC, vamos dizer assim, na sua totalidade do conceito, né? Teria que ter preço para multiplicar pela quantidade, gerar o médio e o percentual dos produtos que têm maior relevância na companhia, mas nesse primeiro momento a gente vai mostrar a parte quantitativa mesmo e a parte de projeção, que é muito importante, para que eu tenha uma acurácia do que de fato necessito e do que eu não preciso, para não ter o excesso nem faltar estoque, tá? Então, quando a gente entra na parte, nesse caso a gente colocou no SAP Apprentice Cloud, né, a parte de realizado, previsto e o planejado, a gente vai mostrar para vocês como que ficaria isso, tá bom? Perfeito. Então, agora vamos entrar aqui na nossa sessão, tá? A gente vai mostrar essa solução funcionando. Então, pessoal, recapitulando com vocês, a gente vai mostrar uma aplicação que, através de um fluxo de vendas, ela vai olhar para o realizado, vai prever o estoque para dali 3 semanas e vai plotar esse estoque, né, dentro de uma ferramenta de decisão. Caso, claro, né, que preveja que o estoque ele vai estar abaixo de um nível mínimo, e aí o gestor ele vai poder falar se ele vai comprar ou se ele vai transferir entre 2 centros. Tá? Então, para isso, a gente usou algumas ferramentas da AWS. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a arquitetura que foi utilizado e o porquê de utilizar cada uma dessas soluções. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dados antes. Tá? Então, aqui, por exemplo, pessoal, daqui a pouco eu vou explicar tudo aqui por cada uma dessas ferramentas. Eu tenho uma tabela aqui, que é a tabela de produtos, que aqui eu guardo a minha lista técnica. Tá? Então, eu tenho aqui 100 produtos, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um compressor, uma bomba hidráulica, uma bomba pneumática, uma turbina, né, etc. E para cada um deles, a gente tem aqui a lista técnica. Tá? Então, por exemplo, para esse compressor, eu estou utilizando 2 resistores, 8 anéis, 6 parafusos, tá, do tipo R007. A gente tem o ID também desse componente aqui no banco de dados. E aqui a gente tem os nossos thresholds. Ó. Esse threshold ele representa o mínimo desse produto que ele precisa ser alertado, que precisa ser transferido de um centro para o outro, ou que ele precisa ter uma nova compra. Tá? Tem mais alguns componentes aqui, ó. Por exemplo, essa válvula e etc. Tá? Então, para cada um desses produtos aqui, desses 100 produtos, a gente tem a lista técnica dele. Ó. Vamos pegar mais um, só para mostrar aqui para vocês. Ó. 4 fusos, 2 molas, 3 parafusos e etc. Tá? Essa lista aqui, pessoal, a gente gerou ela de forma aleatória. Tá? Depois também a gente vai mostrar para vocês como que isso tudo foi construído de uma forma mais técnica. E, além disso, então aqui eu mostrei para vocês aonde está armazenado a lista técnica desses produtos. E nós vamos mostrar aqui para vocês também a nossa base do realizado, ou seja, o nosso estoque de entrada e saída. Tá? Então, vou pegar aqui. Esse aqui é um banco de dados da AWS. Então, eu vou pegar um determinado componente em uma determinada planta. Vou fazer aqui um select, só para a gente ver. Então, a gente tem aqui vários movimentos. Ó. Peguei 10 aqui. Vamos pegar 100, só para a gente ter uma visão um pouco melhor. Então, ó, dia 29 de setembro, né, a gente tem as saídas desse componente. Qual foi o produto, qual produto que foi fabricado, que fez
a saída desse componente para cada uma das plantas. Ó. Então, aqui a gente tem a P1 e a P2, né, que é Jundiaí e Piracicaba. Então, a gente tem aqui as saídas, ó, movimentos de saída e qual que é o estoque que está ficando esse produto. Tá? Vou pegar aqui o movimento de entrada. Aqui, ó, movimento de entrada, ó, de 1.000, porque toda vez que esse estoque ele baixa, ó, por exemplo, aqui, ó, 87, abaixo de 100, ele insere 1.000 automaticamente, fica com 1.087. Depois eu mostro também como que eu fiz para gerar essa base aqui de histórico, né? Eu fiz de janeiro até o dia 31 de setembro, com todas as entradas e saídas desse produto. Gerei vendas aleatórias, tá? E aí ele foi fazendo as movimentações de estoque segundo a lista técnica de cada produto e fez as entradas de estoque quando ficava abaixo de 100, aqui no caso desse componente. Tá? Então, mostrei aqui para vocês a nossa tabela que tem a lista técnica, mostrei aqui também os dados do realizado. E agora eu vou mostrar para vocês, eu vou criar algumas vendas aleatórias. Essas vendas aleatórias elas vão entrar no dia 1º de outubro e através de um processo que depois a gente vai ver, ele vai fazer a predição, ele vai calcular a saída de estoque, vai prever o estoque para dali 3 semanas e vai gerar um alerta para a gente dentro de uma aplicação Fiori, e ali dentro dessa aplicação a gente pode escolher se a gente compra ou se a gente transfere de um outro centro. Tá? Então, eu vou gerar aqui algumas vendas aleatórias, tá? Então, eu tenho aqui um programa que ele vai inserir alguns valores, ele vai disparar algumas vendas aleatórias no dia 1º de outubro. Opa, então aqui, ó, tá gerando várias vendas para a gente, tá? E daqui a pouquinho a gente já consegue ver aqui dentro do nosso painel. Vamos voltar que eu vou mostrar para vocês a tabela que guarda esses alertas. Vejam que eu estou utilizando aqui majoritariamente, né, a Amazon AWS, tá? Mas vocês vão ver que a solução ela também está parte no SAP Cloud Platform. Então, aqui eu tinha a minha tabela de produto, né? E aqui eu tenho uma tabela de alertas. Ainda não entrou nada. Daqui a pouquinho ele já começa a produzir alertas aqui para a gente olhar dentro da nossa aplicação. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a nossa aplicação para a gente dar uma olhada nesses alertas aqui. Então, aqui está a nossa aplicação, ela já está funcionando. Vamos só aguardar aqui entrar. Aqui, ó, começou a cair alertas aqui, pessoal. Ele já está fazendo a previsão automática lá em relação às vendas. Essas vendas aqui, eu gero 200 vendas, tá? Toda vez que eu chamo essa predição aqui. Aliás, desculpem, predição não. Esse processo que gera as vendas aleatórias. Então, o que ele está gerando aqui, ó? Ele está falando que para o componente 84, lá, que é um determinado parafuso, na planta P02, ele está nos dizendo que ele precisa comprar aqui uma determinada quantidade. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês dentro da aplicação. Então, aqui, ó, já gerou vários alertas. Ó. Se eu voltar aqui, agora que a gente tem várias linhas. Então, aqui, por exemplo, para essa válvula aqui, ó, ele tinha um estoque bastante baixo, ele deu uma entrada automática ó, nas 3 semanas anteriores, tá? E aqui ele está fazendo a caída, a queda, né, normal até a semana atual, ó, que é a S. Então, ele está com estoque de 534 e aqui ele já está prevendo, ó, que é a S+0, S+1 e S+2.
Então, aqui, esses 3 pontos aqui, ele utilizou Machine Learning para prever esse estoque. E aí, quando a gente chega na terceira semana, que é a nossa S mais 2 aqui, ele está com menos, ele está prevendo que ele vai estar com estoque negativo. Então, ele fala aqui que o estoque mínimo, ele faz um giro necessário de 1.222, né? Aqui a gente tem algumas informações em que planta que está esse estoque baixo, tá? Aqui qual que é o estoque atual, 534, e ele nos dá aqui a opção de comprar ou transferir, tá? Eu vou fazer aqui um processo de compra. E aqui ele já sumiu com essa informação. Se a gente voltar, vocês vão ver que esse processo, ele entrou todos têm o status inicial, né? E aqui ele está com o status de purchase. Então, ele já fez o processo de compra desse componente, tá? Então, o estoque aqui, esse alerta ele vai sumir aqui dessa tabela, né? E aqui a gente pode continuar com os outros componentes. Vou pegar aqui, por exemplo, esse 84. Então, um parafuso. Então, aqui a gente tem a queda e ele fala que ele vai estar com o estoque zerado, né, na terceira semana. Assim, esse aqui, por exemplo, vai estar com o estoque negativo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que a gente construiu tudo isso, né? Qual que é a base, né, matemática que a gente utilizou. E aqui eu vou utilizar a possibilidade de transferência. E aqui, agora, ele vai estar com o status de transfer. Aqui, status de transfer para aquela linha que eu modifiquei. Tá? Então, pessoal, essa é a nossa demo que a gente construiu. Agora a gente vai mostrar toda a ciência de foguete que foi utilizada para fazer isso, como que a gente gerou cada uma dessas informações, como que ele previu esse estoque. Rafa, você tem algum comentário da demo? Sim, só um comentário que a gente utilizou o estoque padrão, tá, do SAP, né? Obviamente, quando a gente for fazer um projeto, onde a gente for rodar machine learning, for fazer projeção de estoque, cada cliente existem outras variáveis que, obviamente, a gente poderia colocar na AWS, tá? Nós não colocamos porque, obviamente, implica em processamento, implica em volumetria. Como, por exemplo, conversão cambial, determinados materiais ter projeção com base em conversão cambial, e aí a gente poderia colocar conversão cambial, seja uma conversão média, boletim focus, ou uma conversão diária, por exemplo, como a gente está fazendo com um produto que eu vou mostrar para vocês amanhã, que a gente pega a conversão de dólar diária para fazer projeção de cobertura de caixa. Teria, por exemplo, o estoque médio, a gente poderia colocar, ou seja, vários tipos de projeções para diferentes tipos de materiais, e aí implicaria em região, estado, país, etc., e plantas diferentes, porque tem empresas com diversos tipos de produtos, mas tudo isso implicaria em volumetria, quantidade de informação, mas o conceito da projeção dos cálculos seria o mesmo. A diferença é que a gente colocaria outras variáveis para ter uma acurácia melhor para determinado tipo de material. É só essa diferença, tá? Vou mostrar também para vocês a parte do planning, né? A gente falou do SOP. Aquela mesma base do nosso realizado, ela está presente aqui no nosso SAP Analytics Cloud para a gente fazer o SOP. Tá? Então, vou acessar aqui no SAC, a gente tem um dashboard que ele é baseado em planejamento. Tá? E aqui ele está mostrando para a gente, para cada um dos componentes numa determinada planta, a soma tá, para cada um dos meses que ele teve de entrada e de saída. Tá? Então, aqui a gente conseguiria analisar toda a saída e entrada de estoque, né, para cada um desses componentes. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, um só. Coloca no modo da apresentação, Paulo. Sim.
Seleciona o produto lá primeiro. Pronto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, para um determinado componente, ó, essa bucha aqui, qual que foi a entrada e a saída dela de estoque, né, para cada um dos meses, e também esse acompanhamento através de um gráfico, né? Então, aqui a gente tem um report. Vou trocar aqui também o centro. A gente tem valores diferentes aqui para cada um dos centros, né? Para cada um dos componentes. Né? E da mesma forma, pessoal, a gente tem aqui o acompanhamento, né, do planejado. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo aquela mesma visão, tá? Então, é o volume de entrada e saída para os dados reais, tá? Então, a gente está olhando aqui a categoria de actual, né? Que são os dados do realizado, e eu poderia aqui fazer, iniciar o meu planejamento do meu SOP, né? Então, eu posso entrar aqui e criar uma nova versão dos dados, né? Então, eu vou fazer uma cópia. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Vou pegar os meus dados do realizado e vou copiar para uma nova versão de planejamento que eu consigo editar, tá? Claro que aqui eu vou fazer no mesmo ano, 2020, mas a gente faz normalmente com base no ano anterior, né? A gente pega para planejar 2021, a gente olha para 2020, né? Então, eu vou colocar aqui a versão, por exemplo, de vou iniciar aqui uma versão de planejamento, mas tenho versões de budget, de forecasting e de rolling forecast. Vou dar um publish aqui nessa versão. Aliás, acho que nem precisa, né? Publish, daí qualquer um na organização teria acesso, né? E aí aqui eu posso trabalhar em cima do meu planejamento para o próximo ano. Né? Eu posso modificar aqui, por exemplo, para 600, né? O que eu acho que vai vender em janeiro, né, do próximo ano. E aqui eu posso fazer um 1.100. Então, aqui eu estou trabalhando em cima da minha demanda já, né? Estou iniciando o meu processo de SOP através do SAP Analytics Cloud, e o SAP Analytics Cloud que ele está conectado na minha base do realizado, né? Então, é outra ferramenta que o gestor de supply chain ele pode utilizar para melhorar esse processo, né? Que depois a gente vai chegar nos outros componentes, na nossa curva ABC, obter um planejamento de produção eficiente. Quer comentar mais alguma coisa, Rafa? Não, só reforçando. Tá me ouvindo aí? Só reforçando o que eu tinha comentado, né? É uma projeção quantitativa, né? Obviamente, a curva ABC e a SAP tem outras variáveis, tem outras informações, né? No caso, aí poderia ter estoque inicial, projeção de necessidade de compra, que foi a própria Machine Learning que gerou, mas poderia ter necessidade de compra de budget e necessidade de compra do previsto, né? Com base no Machine Learning. Então, foi só uma ideia quantitativa da gente utilizando, o Paulo vai mostrar um pouco da arquitetura, do que a gente está misturando a AWS com SCP e o SAP Cloud, né? E obviamente que quando a gente for aprofundar em todo esse NLP, terão outras variáveis, terão outras informações para complementar os relatórios e as visões de gestores que acompanham estoque, tá? Então aqui, como eu disse, poderia ter variação cambial, entradas e saída, poderia ser por região, por planta, etc., por tipo de negócio. Então, obviamente, daria para aprofundar mais em detalhes para essa projeção do previsto, né? Usando esse conceito previsto, né, que a gente usa para caixa, mas só para vocês terem uma ideia, e com o budget das necessidades que vão vir. E, obviamente, a gente pode criar cálculos aqui, médias, com base na necessidade que vão ser
geradas com o longo do período, né? E obviamente que você tendo um histórico muito maior, né? Nós pegamos aí, Paulo, 1 ano só de estoque, né? Sim. Se a gente pegar ali 2, 3, 5 anos, mais anos de estoque, a gente vai ter uma acurácia muito melhor dessas informações, tá? E obviamente nós geramos esses dados também, tá? É outro ponto importante. A gente pegou do próprio SAP, do S4 que nós temos em casa, a parte demo, né, do SAP, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar um pouco de que forma que a gente construiu isso, né, para ficar de uma maneira barata, uma maneira eficiente. Vocês vão ver que, apesar de a gente ter mostrado poucas telas, né, a gente tem uma arquitetura muito, muito forte aqui por trás, né, e isso aqui é um grande diferencial, é saber escolher quais esses produtos utilizar, de que forma que configurá-los para ter o melhor custo-benefício. Né? Paulo, uma Oi. pergunta aqui do Elton. Pode falar. Além dos cases com AWS, ele está perguntando se a gente mexeu com outras soluções nuvens, outras nuvens públicas. Sim, sim. Aqui na Lumen a gente tem alguns projetos de AWS que estão acontecendo, tem vários projetos de SAP Cloud Platform e a gente também mexeu com o Google Cloud Platform, tá? O Google Cloud Platform, amanhã a gente vai mostrar bastante coisa nele. Eu gosto muito da plataforma do Google, principalmente quando a gente fala da plataforma de dados. Eu acho que para digital a AWS ela é muito boa, mas para dados a Google ela é melhor. Né? E, além disso, a gente já mexeu também com o Multisoft. Né? Não é uma plataforma de cloud, mas a gente já fez bastante integração ali dentro. Né? E temos aí algumas iniciativas dentro da Lumen de blockchain, que a gente utilizou tanto o Hyperledger quanto o R3 Core. Tem o Azure também, né, Paulo? Databricks, a gente está fazendo projeto disso. Sim, desculpa, nossa, é verdade. A gente tem projetos grandes, com equipe grande, que a gente utilizou o Azure, né? Principalmente para Big Data. Bom, então agora a gente vai falar da arquitetura que a gente utilizou e a gente vai mostrar cada um desses componentes e o porquê que foram utilizados. Tá? Então, pessoal, essa aqui é a nossa arquitetura. Tá? Esses são os componentes que foram utilizados. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Né? Pode até assustar um pouco, né, a gente utilizar tantas caixinhas, né? Mas cada uma tem o seu motivo, a sua razão de ser, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi o armazenamento em nuvem, pessoal. A gente utilizou o armazenamento em nuvem da AWS e a gente utilizou o S3, tá? O S3, que esse produto, ele é o Simple, Simple Storage Service, tá, pessoal? Então, por isso que são os 3 S's que falam do nome dele. Esse produto, pessoal, ele está disponível aqui na AWS, em todas as regiões, né? Para quem não sabe, a AWS ela é espalhada pelo mundo, os serviços estão em várias regiões do mundo, a gente pode ver aqui, ó. A gente tem nos Estados Unidos algumas regiões, tem na África, na Ásia Pacífica também tem algumas coisas, né? Hong Kong, Mumbai, Seul, Sydney, Singapura e Tóquio. Temos uma região no Canadá, na Europa também tem bastante regiões. No Bahrein e aqui em São Paulo a gente também tem uma AWS. Tá? Está previsto Chile em breve e também está previsto uma região no Nordeste. Falam que vai ser em Fortaleza, mas também tem pessoal que fala que vai ser em Recife, tá? Mas em breve a gente vai ter mais regiões. Bom, pessoal, esse produto da AWS, o S3, é um produto assim fantástico. Por quê? Aqui dentro do S3 a gente tem os buckets. Um bucket, pessoal, eu posso criar um aqui, por exemplo, ó. Nome, teste, 1, 2, 3. Um
bucket, ele pode armazenar infinito. Ah, não deixou aqui. Tudo bem. A gente tem um monte aqui, eu posso mostrar para vocês. Vou mostrar até o do que a gente utilizou aqui na nossa demo. Um bucket, pessoal... Você criou com o mesmo nome, Paulo. Então, eu vou... Não, mas tudo bem, eu vou mostrar um que a gente já... da própria demo. Um bucket, pessoal, ele pode armazenar infinitos arquivos de variados tamanhos. Esse tamanho, ele pode ter até 5 terabytes, um único arquivo. E esse arquivo você consegue acessar ele de qualquer lugar do mundo. Tá? E aí as aplicações também conseguem acessar, assim como a gente consegue fazer o envio desses arquivos de qualquer local do mundo, tá? Através de APIs. Então, aqui, por exemplo, ó, vou entrar aqui dentro dessa pasta Real, dentro do nosso bucket, e aqui eu tenho os arquivos que compuseram a nossa base do realizado. Ó. Então, eu tenho os movimentos de março de 2020 num arquivo CSV. Tá? Então, a gente consegue colocar arquivos em nuvem. Tá? O que isso melhora? Imagina, por exemplo, que dentro da tua empresa você grava os arquivos dentro de uma pasta, por exemplo, do S3, ou do S3 não, do seu SAP ERP, ou então num servidor de arquivos. Alguém vai ter que dar manutenção nesse servidor, né? E se começar a encher esse servidor, alguém vai precisar repor esse espaço, aumentar disco, fazer backup. Aqui eu não preciso de servidor nenhum. Eu simplesmente criei um bucket e começo a botar arquivos. Esses arquivos eu posso colocar manualmente, posso colocar através de uma biblioteca dentro de um programa, posso fazer um programa BAP que envia esse arquivo, tá? E a Amazon automaticamente faz backup dele. Eu consigo também colocar ele em outras regiões, então eu consigo gravar ele aqui em São Paulo e gravar uma cópia de segurança nos Estados Unidos. Tá? Então, é um produto fantástico para fazer armazenamento de arquivos, como, por exemplo, a gente fez o armazenamento aqui da base do realizado. Tá? Então, quando a gente fala de armazenamento em nuvem, essas são as principais características desses produtos. Então, o que a gente está falando? É um armazenamento global de arquivos. A gente não precisa hospedar só arquivos. Se, por exemplo, eu pegar um site estático em HTML, ou pegar um site em Angular, né, um sistema em Angular, e fazer o build dele, fizer o deploy, ele também vai funcionar. Porque tem configurações de segurança que eu consigo pegar um bucket e transformar ele em um web server. Então, você consegue hospedar um site, por exemplo, ou até mesmo um sistema, né, uma aplicação Fiori dá para hospedar, tá, pessoal? De uma maneira bastante tranquila. A gente pode fazer o armazenamento em múltiplas regiões, né, para failover. Então, se o seu arquivo ele é extremamente importante, você consegue gravar ele em 2 regiões. Você vai você vai ter aí um risco muito baixo, né, porque você vai estar protegido por uma Amazon, por exemplo, em relação ao risco de você perder esse arquivo. Tem muitas configurações de segurança e de governança. Então, eu consigo pegar, por exemplo, o usuário do Rafael Fassoli, ou o usuário de uma aplicação. Imagina, uma aplicação que pega um relatório do SAP que está no CSV. Ela só pode ler, ela não pode escrever, ela não pode deletar, ela não pode compartilhar com ninguém. Então, você tem amplas configurações de segurança e de governança de acesso. Tá? As APIs para fazer isso, tá? Então, a gente consegue fazer isso em Java, consegue fazer isso em JavaScript, em Go, em Python, em .NET, e se você não estiver utilizando nenhuma dessas linguagens, você pode utilizar REST, ou seja, uma interface através de um web service, através de um WebSocket. Por exemplo, o ABAP, você conseguiria fazer ele acessar essa interface REST para fazer o envio do arquivo, tá? Tem a possibilidade de fazer archiving também, pessoal, que você diminui o custo pela metade. Então, imagina o seguinte, eu mando arquivos aqui para o meu bucket, e aí
Se passar um mês, eu não preciso mais desse arquivo. Sim, preciso só armazenar ele como backup mesmo. Eu vou ficar pagando ele pelo preço standard? Não, eu posso mandar ele para o Glacier, tá? Que é um subproduto dentro do S3, que eu mando o arquivo para cá, eu vou pagar metade do valor e quando eu precisar desse arquivo, eu preciso fazer uma solicitação para ele ser descongelado, tá? Mas é bastante tranquilo e dá para fazer esse descongelamento através também de API. Nossa, Paulo, mas isso deve ser uma fortuna para ser utilizado. Muito mais barato eu comprar HD e botar no meu servidor. Não. Porque aqui você paga 2 centavos por gigabyte. Então, é bastante barato para fazer esse armazenamento. Paulo, não estou confortável em usar a AWS, ou então a minha organização ela já utiliza outra nuvem, né? Ela utiliza, por exemplo, Google, ou utiliza SCP, sem problemas, tá? No Google, a gente tem o concorrente do S3, que é o Cloud Storage. Preço é muito parecido, tá, pessoal? Nas 3 plataformas que eu estou falando aqui. E no SCP também, tá? A gente tem o Object Store, que faz um trabalho muito parecido. Detalhe, tá? Vou contar aqui o segredo. Quando você armazena um arquivo no Object Store lá do SCP, ele grava ou no S3, ou no Google Cloud Storage, ou no concorrente desse mesmo tipo de produto no Azure. E também pode ser que ele grave no Alibaba, depende da sub-account que você cria, tá? Então, por tabela, você está utilizando as soluções de um desses 4 cloud providers, tá? Rafa, parece que alguém fez uma pergunta. Sim, o Fábio. Chegaram a comparar as funcionalidades e custos do Azure? Não fizemos, mas a gente pode conversar depois, Fábio, se você necessitar. A gente pode conversar. Mas nós temos, assim, as tabelas de produtos e comparando também, tá? É que ficaria muito extenso a gente pegar todos os produtos, porque a AWS, a Google e a Azure tem milhares de produtos, tá? E a Alibaba agora também. Mais uma. Tá, mas depois você pode mandar e-mail para mim, tá, Fábio? Eu encaminho para você sem problema, tá? Bom, pessoal, então esse aqui é o nosso primeiro ponto aqui da nossa arquitetura, que é o armazenamento de arquivos. Segundo ponto são bancos de dados serverless, que para isso a gente utilizou essa tecnologia, né? E para isso a gente utilizou aqui 3 componentes, que é o próprio S3, o Glue e o Athena, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que são esses caras aqui. Outro problema que a gente tem nas organizações. Então vamos fazer um projeto aqui em nuvem e vamos criar uma aplicação aqui em nuvem. Beleza. Então a gente vai ter que usar um banco de dados. Beleza. Aí já vem o gerente de TI, né? Que muitas vezes a gente vê alguns como, né, um inibidor de inovação, mas não é isso. Às vezes o cara está pensando só com uma cabeça diferente, porque ele tem as preocupações dele de manter o legado, de manter tudo funcionando. Então, quando você vai criar um banco de dados na AWS, ou no Azure, ou no Google, que seja, e aí, quem que vai dar manutenção nesse banco? Quem que vai fazer backup desse banco? Quem que vai mexer no sistema operacional desse banco? Quem que vai comprar licença? Né? Então, são vários pontos que muitas vezes no final do dia acaba decidindo, não vamos usar um banco de dados no provedor cloud, não. Grava ali na camada do ABAP lá do SAP, porque pelo menos está dentro de casa. Né? Existem algumas formas de contornar isso. Como? Serverless, pessoal. Serverless o termo em si ele quer dizer sem servidor. Se eu estou falando que é uma tecnologia sem servidor, eu não vou precisar de ter ninguém para criar, ninguém para dar manutenção, né? Eu só vou ter que mexer na camada de desenvolvimento e na camada de dados. Tá? E de que forma que a gente faz isso, por exemplo, que a gente utilizou aqui? Existe um banco de dados dentro da AWS
que se chama Athena. Esse Athena, ele tem a capacidade de executar queries, tá? Como, por exemplo, essa aqui que a gente fez, ó, em cima do nosso realizado, diretamente nos arquivos do S3. Então, ele é um banco de dados sem servidor. Não precisa de ninguém para fazer manutenção nisso. Ele está consultando diretamente os arquivos, tá, pessoal? E de que forma que a gente faz isso? Tá? Lembra que eu mostrei para vocês, ó, que lá no S3, a gente armazenou, aqui, ó, dentro do nosso bucket, os dados do realizado? Real. E aqui a gente tem um monte de arquivinhos, ó. Cada um desses aqui é uma venda que foi realizada. Mas aí a gente tem os iniciais, ó, que são esses movements, o número do mês e o ano com CSV. E aí, esse Athena, ele está fazendo query diretamente em cima desses arquivos. Esses arquivos não são pequenos, pessoal, eles têm muitas linhas. Mas ainda assim, a performance do Athena, ela é muito boa. Tá? E de que forma que a gente faz, né, para trabalhar com tudo isso? A gente usa o Glue. É uma outra ferramenta dentro da AWS que a gente consegue fazer a ligação entre os arquivos que estão no S3 e o nosso Athena. Então, aqui dentro, a gente tem os nossos crawlers. E esse crawler aqui, ele tem a capacidade, ó, de conectar numa tabela, numa pasta do S3 e gerar uma tabela, uma pseudo-tabela, né? Uma tabela federalizada, né? Que tem os campos que a gente está utilizando. Ó. Então, cada um desses aqui é um campo que está dentro do arquivo. Ó. Então, a gente tem o código do movimento, o tipo do movimento, se ele é de entrada ou de saída, o produto, o componente, a planta, a quantidade que foi movimentada, o balance, né? Ou seja, o estoque desse componente, a data, e aqui a gente quebrou ainda o dia, o mês e o ano. Tá? Então, esse crawler, ele consegue gerar os metadados em cima daquele arquivo e o nosso Athena, ele consegue fazer essa query diretamente em cima dos arquivos. Tá? A performance, Paulo, é excelente. Por quê? Para quem conhece Big Data, dá para ter uma ideia de coisas muito parecidas. O S3, ele é baseado no HDFS, que é o Hadoop Distributed File System, né? Que é o sistema de armazenamento do Hadoop. E o Glue, ele é como se fosse o Hive, né? Que é um banco de dados projetado em cima do Hadoop, que ele consegue fazer query diretamente nos arquivos do HDFS. E a performance disso é excelente, pessoal. E o sistema de pagamento como é? Em cima da quantidade de dados que é escaneada na query. Tá? Então, você não paga manutenção mensal, você paga em cima do que você utilizar do Athena, em cima das consultas. Para que isso aqui é excelente, pessoal? Por exemplo, Analytics. Então, você exporta um monte de arquivos CSV, joga dentro do S3, passa um crawler do Glue para gerar esses metadados, e aí você consegue usar o Athena como uma base analítica para obter insights, né? E também fazer queries avançadas em cima desses dados. Aqui a gente consegue fazer select com group by, com have, com join, tá? Inner, cross, left join, o que vocês imaginarem. Então, é uma ferramenta assim, que é muito boa e é muito rápida também. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais sobre essa ferramenta aqui. Né? Então, aqui os 3 componentes. E aqui a forma com que ele trabalha. Ó. Você tem os dados lá no seu S3. O Glue executa um crawler. Tá? Esse crawler você não precisa executar ele todo dia, só se você mudar a estrutura dos arquivos, por exemplo, você utilizar uma coluna nova, ele vai gerar aqui um catálogo, né, que é
os metadados desse arquivo. E aí o Athena ele consegue fazer essa query SQL diretamente nos arquivos do S3. Eu falei que paga em cima da quantidade de dados escaneados. Tem como a gente, em vez de utilizar, por exemplo, CSV, existem outros formatos que vão diminuir o custo e vão deixar a query ainda mais rápida, que é, por exemplo, o Parquet. Parquet é um formato de armazenamento de dados que ele é baseado em colunas, ou seja, ele usa uma tecnologia parecida com a do HANA, então, que é o armazenamento colunar, e ele tem uma compressão de até 4 vezes, então você vai pagar mais barato ainda. Paulo, então, é o banco de... Oi? O Fábio está perguntando se daria para conectar na Athena o Tableau ou Power BI. Sim, existem conectores hoje em dia já para Tableau e para Power BI diretamente no Athena. É excelente para bases analíticas. No cliente que nós estamos, Fábio, nós estamos usando Tableau, tá? Trabalhando. Sim. Tá. Aliás, os dois, né, Paulo? Também tem Power BI, né? Porque a área de negócio fica com Power BI e a área executiva com Tableau, uma coisa assim, né? Não lembro. Mas eram os dois, Sim, sabe? tem sim. Tanto em um cliente como num outro que a gente usa AWS, também usa Power BI e também usa Tableau. Uhum. Então, né, banco de dados sem servidor, geração de metadados automaticamente, pessoal, isso aqui também é fantástico, porque hoje em dia nas empresas a gente tem dados em vários formatos, de várias fontes, e ninguém sabe o que tem em cada lugar. Então, um crawler, ele pode gerar os metadados automaticamente, e aí você consegue verificar, olha, eu preciso da informação de faturamento de uma unidade que eu tenho que não opera na SAP, ela opera com TOTUS, a equipe lá é restrita, beleza, a gente exporta isso aqui em Parquet, joga no Data Lake na AWS, qualquer consulta da equipe de Analytics, eu preciso utilizar, vai pela tag lá do metadado TOTUS, vai chegar nessa tabela que vai estar lá dentro do crawler, tá? Então, é possível também utilizar o Glue, principalmente, como uma ferramenta global, né, de todas as fontes de dados, de categorização e de metadados. Queries ultra rápidas, tá, pessoal? Diretamente nos arquivos, é muito rápido mesmo. O pagamento baseado nas consultas, que está em 5 tera, tá? $5 por tera, tá? Quanto mais utiliza, esse valor baixa. E não precisa utilizar só CSV, dá para usar Avro, dá para usar Parquet, dá para usar Orc, né? E vai minimizar o teu custo e vai melhorar ainda mais a tua performance. A gente utilizou isso aqui para mostrar para vocês, né, que vai iniciar um projeto de Analytics, vai ter que criar aqui um Redshift, vai ter que criar um HANA Cloud. Isso aí vai ficar caro, isso aí vai inviabilizar o projeto, isso aí precisa de manutenção, precisa fazer requisição até para o Papa, porque vai ter que ter uma nova pessoa na equipe para dar manutenção. Usar esse tipo de banco de dados viabiliza projeto, tá? Otimiza orçamento. Próxima opção aqui, pessoal, do nosso comentário aí. Claro. O pessoal mais old school SAP, como se o Glue fosse o ADSO, o Table no SCP, né? E o Athena fosse a Calculation View do SCP ou do BW4HANA, ou fosse uma query do BW on HANA ou Oracle, tá? No caso da AWS é tudo separado, né? E o S3 é como se fosse um data source, tá? Mas ele é só para arquivos, em arquivos de volumetria absurda, grande, tá? E aí o conector que a gente faria com o SAP seria essa parte agora que o Paulo vai comentar com vocês. Teria algumas formas de conectar diretamente com o SAP, ou diretamente com o próprio SCP, por exemplo, se tivesse um banco HANA lá armazenando informação. Dá para mesclar um pouco desses produtos, tá? Isso. Bom, outro ponto aqui da nossa arquitetura, pessoal, mensageria e processamento, né? Precisa ter escalabilidade, pessoal. O sistema precisa aguentar um tranco, por assim dizer, né? Então, para isso, existem algumas ferramentas de mensageria que a gente precisa utilizar, né? No caso aqui, a gente utilizou
Kinesis. Tá? Então, imagine o seguinte, pessoal. Aqui, esse processo que eu iniciei, ó, diretamente aqui no meu console, eu gerei diversas e diversas vendas. Eu poderia, como é muito utilizado por aí, conectar diretamente num web service e mandar todas essas vendas. Ou poderia inserir diretamente no banco de dados. Mas me fala uma coisa, o que aconteceria se esse serviço a data caísse? Ou ele tivesse overflow, muita mensagem, muita venda chegando. Venda, quanto mais venda, melhor, né, pessoal? Mas imagina se o seu sistema não aguenta receber 10 mil vendas por hora, 20 mil, 150 vendas por segundo. Então, precisa desacoplar. Banco de dados, às vezes, também não vai aguentar. Pessoa, chega lá um monte de escrita na tabela, tem gente lendo a tabela, uma hora vai dar problema. Então, para isso, a gente precisa de sistemas de mensageria. A gente chama isso de arquitetura pub-sub, né? Que seria publishers e consumers. Então, eles atuam como se fosse uma fila, pessoal. Como que funciona isso? Imagina que eu vou gerar uma venda, em vez de eu conectar diretamente no sistema de destino, eu conecto nessa fila, posto essa fila nessa fila, desculpa, voltando. Posto essa venda na fila, e aí não importa se o sistema de destino está com overflow, está dando dump, está desligado, não tem problema, está em faturamento, não tem problema. A hora que ele estiver disponível, ele vai na fila. Ele vai na fila, não. A fila vai nele e entrega a mensagem. Tá? Então, com isso, a gente consegue receber milhões e milhões de mensagens sem sobrecarregar os sistemas de destino. Isso, gente, hoje é essencial, principalmente para quem é de retail, tá, pessoal? Então, a gente precisa de alternativas de segurar esses processamentos. Na AWS, a gente utilizou o Kinesis. Então, o Kinesis, pessoal, existem 3 subprodutos dentro do Kinesis. Tem o Kinesis Strings, que é para receber essas mensagens, uma fila. Tem o Firehose, que eu consigo entregar essa mensagem em alguns lugares e também processá-la no meio. E tem o Data Analytics, que é o Kinesis Data Analytics, que eu consigo analisar os dados que estão nessa fila em tempo real, tá? Então, por exemplo, imagine que você tem um painel lá aliás, você tem uma fila que vai receber venda. Black Friday está recebendo 100 mil vendas por hora. Você não precisa desenvolver um painel para verificar o conteúdo dessas mensagens e verificar ali qual que é o valor, por exemplo, que está sendo vendido antes mesmo de processar. Eu quero saber quanto que eu vou faturar, mas o meu sistema aqui na Black Friday ele não aguenta. Demora aí 2 dias para processar todas essas filas. Então, eu consigo fazer análise diretamente na fila. Falar assim, peraí, deixa eu fazer uma estimativa aqui. Antes mesmo de integrar, quanto que eu vou faturar aqui nesse monte de pedido de venda? Né? Então, dá para fazer tudo isso. Então, aqui a gente criou um stream dentro do Kinesis, super simples de criar. E aqui, quando eu chamo aqui esse processo, que é um node que eu fiz, tá, pessoal? Eu tenho bibliotecas da AWS que eu vou jogando as mensagens aqui dentro. Tem as estatísticas. E, em seguida, eu já liguei um Firehose. Esse Firehose aqui que eu liguei, Delivery Strings, que é o Firehose. Eu conectei naquela fila, naquele stream, e falei assim, ó, tudo que cair aqui, você processa. Daqui a pouco a gente vai ver como que eu processei tudo isso, tá? Mas aí aqui eu já faço o monitoramento e faço aqui o processamento desses dados. Então, com esse tipo de tecnologia, eu posso receber milhões de registros por hora, pessoal, que eu vou conseguir segurar tudo isso e represar para o sistema de destino não ser onerado, né? E aí eu consigo ter desacoplamento entre serviços, pessoal. Então, olha, eu tenho meu sistema aqui, o Lynx de caixa, ele que manda as vendas.
do que acontece ali, né, em tempo real, venda física. Se o meu SAP tiver em fechamento lá, ó, fechamento aqui a gente para 2 dias, não recebe venda, não faz mais nada. Não tem problema, as mensagens vão ficar paradas nessa fila. Ou então, olha, estou recebendo muita venda, Black Friday, por exemplo, não tem problema. A fila vai ficar parada e o processamento vai ser no tempo e na disponibilidade do sistema destino, tá? Então, uma tecnologia bem interessante também, tá? Então, a gente tem aqui o DataStream, o Data Firehose e o Data Analytics, tá? Quais que são as vantagens disso aqui, pessoal? Faz a recepção, distribuição, processamento e armazenamento de milhões de eventos ou mensagens por hora. Usa a arquitetura PubSub difundida no mundo inteiro, pessoal. Isso aqui para a SAP é uma novidade, mas isso já se utiliza, tá? Em sistemas distribuídos, sistemas que precisam receber muito processamento. Imagina, por exemplo, Netflix. Toda vez que alguém clica ali para ver uma categoria, por exemplo, de série, o cara entra lá em drama, precisa passar por um processo como esse. Não dá para acessar diretamente o web service da sua televisão. Uma hora não vai aguentar. Tá? Permite processamento utilizando funções como um serviço, a gente já vai ver isso, tá? Mas é bem legal também. Dá para ter análise em tempo real, então eu consigo verificar o conteúdo daquela mensagem antes mesmo de processar. Destino, pessoal. Imagina, eu estou recebendo lá milhões de mensagens, eu não quero que seja processado no SAP, nada disso, eu quero que grave em algum lugar e eu não quero desenvolver nada para isso. Dá para gravar no S3, dá para gravar no Redshift. Redshift é um banco de dados em memória colunar da Amazon, como se fosse um HANA. Sem desenvolvimento nenhum, eu consigo jogar isso aqui direto nesses caras. API de produtor e consumidor, né, que é o producer e consumer, tem para Java, JavaScript, Go, Python, .NET, ou se não tiver mais nada, você faz também em REST, tá? Então, dá para fazer, por exemplo, o CPI e conectar nesse Kinesis aqui, tá? Custo, pessoal, 1 centavo por hora, tá? Para configuração mínima é até 1 mega por segundo de produção de mensagens ou até 2 mega de consumo por segundo, tá? Que é um volume bastante, tá, pessoal? É bem considerável. Outras opções, pessoal, a gente pode utilizar o Enterprise Messaging, produto um pouco recente aí dentro do SCP, mas bem legal, bem interessante. Tem o Google PubSub, lá dentro do Google Cloud também, que o preço é igualzinho. Tá? No SCP, você paga por giga de mensagem processada, se não me engano, é R$50 sem desconto nenhum. E você tem para on-premise, você tem o Kafka. O Kafka foi um dos primeiros sistemas de PubSub que foi criado no mundo. Difundido pra caramba, assim, em plataformas open source. Esse cara ele foi criado dentro do LinkedIn. Tá? Foi 3 caras lá que criaram e botaram o nome em homenagem àquele poeta lá, o Kafka. Tá? Mas, assim, qualquer um das 4 opções que eu estou mostrando para vocês podem confiar para botar sistemas de alto desempenho, receber mensagem. Ó, Paulo, meu CPI está travando, o meu sistema de recepção aqui, o meu IBM Buzz não está aguentando. Bota o Enterprise Messaging, bota o Kinesis que vai aguentar, tá, pessoal? Então, para autoprocessamento de mensageria, vocês precisam ter uma fila antes, e esses sistemas aqui são próprios para isso. Próximo, assunto também maravilhoso, funções como um serviço. Pessoal, Rafa, alguma pergunta por enquanto? Não. Só do maravilhoso aí. Maravilha. Então, pessoal, como que é o desenvolvimento hoje em dia, até pouco tempo atrás em nuvem? Vamos fazer aqui um sistema, um .NET, por exemplo, e a gente não vai botar ele em servidor aqui dentro de casa, a gente vai botar ele em nuvem, local web que seja da vida. Como que era antigamente? Você precisava pegar um servidor alugado em nuvem que seja, instalar o Windows Server, instalar o Linux que seja, botar licença,
fazer correção de patch, botar a aplicação lá, ter alguém treinado para dar manutenção nesse servidor e você paga pelo servidor ligado 24 horas. Ninguém quer isso mais, gente. Não dá. Você precisa ter gente de bases para dar manutenção nesse servidor, para monitorar esse servidor, gente para entrar lá dentro para dar uma olhada. Então, assim, problema não vira utilizar esse tipo de arquitetura a mais, né? Que a gente chama de IaaS, né? Que é a infraestrutura como serviço. Tem como uma arquitetura bem revolucionária aí, que é a FaaS, que é a função como serviço. Eu tenho um artigo, até quem quiser acessar meu LinkedIn, eu falo, tem um artigo gigante lá que eu falo só sobre isso aí. Que a gente usa um outro padrão que permite um outro tipo de processamento e um outro tipo de cobrança. Imagina o seguinte, eu tenho uma função, imagina, por exemplo, eu recebo um arquivo lá do KNAB, eu vou processar ele e vou jogar dentro de uma base. Eu não preciso ter um servidor ligado 24 horas com uma interface em OData ou uma interface de recebimento do WebSocket para receber esse arquivo e processar. Eu posso usar o FaaS, né, a função como serviço, que ela fica desligada, então você não está pagando por ela. Quando ele recebe um evento para fazer esse processamento, ele liga, faz o processamento e fica aguardando uma nova chamada. Se depois de alguns minutos eu não receber uma nova chamada, ele vai e desliga. Então, você paga somente pela quantidade de chamadas. Se seu sistema só é utilizado no faturamento lá no final do mês, você não vai precisar deixar esse cara ligado e não tem servidor. Então, não tem ninguém lá tendo que acessar a camada do Windows, aplicar patch, aplicar correção de segurança, fazendo a apt-get lá para os bases. Não tem necessidade de nada disso. Então, o seu custo de manter esse sistema e o custo de processar é baixo. E, além disso, o desenvolvimento dele é muito mais rápido. Por que ele é muito mais rápido, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui uma FaaS que ela faz? Ela recebe aquela venda lá do Kinesis e ela faz o processamento, baixa o estoque, gera a predição e, caso dê algum problema, ela vai gerar o alerta. Então, aqui dentro, ó, eu tenho um código em JavaScript, que é o de processamento de vendas. Ó. Então, ele recebe lá do Kinesis, vai lá no Atina, verifica o estoque, aí ele usa aqui ó, o SMA, né? Ele usa uma técnica de machine learning que a gente chama de ARIMA, tá? Para fazer essa... É uma técnica, tá? Não já é um algoritmo, realmente, tá? E aí ele faz toda essa predição, tá? E se ele encontra ali que a necessidade, né, que o forecast está menor que o threshold, ele vai lá e gera a saída para outro centro, se for possível, ou então ele vai gerar a venda e vai gravar dentro de um outro banco de dados lá para que fique o alerta. Mas, então, aqui eu consigo dar o deploy dessa função JavaScript e ele já vai direto para a AWS e fica lá esperando, conectado no Kinesis, no Firehose, né, o Kinesis Firehose. Quando cai a mensagem lá no string, ele vai para o Firehose, já chama essa função, já liga ela, eu já estou pagando só por aquele processamento. Terminou esse processamento, ele vai desligar ela se ele não tiver outra mensagem. Então, o modelo de pagamento é muito melhor. Outro ponto, a gente consegue utilizar, né? Vocês viram que o desenvolvimento é bem mais rápido, porque eu não preciso desenvolver para uma plataforma específica, então a chance de dar problema vai ser menor. E eu habilito a possibilidade de utilizar infraestrutura como código. Infraestrutura como código é um arquivo descritor, que aqui, ó, por exemplo, eu estou falando que ó, eu vou ter uma função como um serviço, serverless, vou botar aqui o endereço do arquivo JavaScript, vou falar todas as permissões, ó, então, as tabelas que ele tem que ter acesso, ao S3,
E aqui eu tenho, por exemplo, no caso do que vem de API, né, de API, né, de web, eu falo aqui, ó, publique isso aqui numa API e a hora que eu der um get no /alerts, você starta essa função. E aí eu consigo subir isso aqui com comandos também aqui dentro do ambiente de desenvolvimento. Então, assim, acelera muito, muito, muito o desenvolvimento, pessoal. É bem interessante também. Tá? E tem bibliotecas bem prontas também, não só para a AWS, para os outros provedores. Então, quais são as vantagens aqui de utilizar a função como um serviço? Né? Aplicação sem servidor para configurar a manutenção, desenvolvimento acelerado, deploy acelerado. Ah, mais um ponto do infraestrutura como um código. Imagina que eu estou no ambiente de dev, fiz o deploy. Se eu quiser fazer o deploy no ambiente de QA ou num ambiente novo, em branco, né? Imagina, primeiro ambiente de produção, eu não tenho cutover. Eu só jogo isso aqui para fazer deploy. É super rápido, ele cria tudo para mim. Então, ele vai criar API, ele cria função, ele cria tabela, ele faz toda a parafernália de uma vez e eu não preciso me preocupar com tudo isso, tá? De infraestrutura como um serviço. Desenvolvimento Java, JavaScript, Go, Python e .NET. Tá? São essas linguagens que têm suporte. Custo baixíssimo, pessoal. 20 centavos por 1 milhão de chamadas. Então, se eu processar 20 milhões de vendas, eu vou pagar... Na verdade, eu vou pagar um pouco mais, né? Vou pagar 0,3 porque tem custo de transferência de dados, aí eu gravo no S3, já costumo S3, então tem um pouquinho a mais, mas assim, o custo base é 0,2 e é bastante baixo e não é muito acima disso, né, porque eu vou ter que pagar também pelos outros serviços, mas é tranquilo. Outras opções que eu posso utilizar, pessoal, no Google Cloud eu tenho o Cloud Functions, funciona muito parecido. No SAP Cloud Platform eu tenho o Cloud Functions, ele está em beta ainda, mas em breve ele vai ser liberado. E tem as outras plataformas. Na Azure também eu tenho Functions. E eu tenho OpenFaaS. E no Alibaba também eu tenho o Elastic Container. Tá? Então tem outras opções também. Pessoal, então, esse conjunto aqui da esquerda que eu estou mostrando para vocês é o que a gente chama de Real-Time Big Data Analytics. Tá? Então, observem. Ocorreu a venda, caiu no Kinesis, ele vem, executa aquela função lambda que consome aqui do Athena, do Glue, do S3, também aqui daqui a pouco eu vou falar, né? E aí ele consegue gerar ali aquela predição muito rapidamente, quase em tempo real, tá? Essa técnica é o que a gente chama de Real-Time Big Data Analytics. Tá? Bancos de dados no SQL. Então, por exemplo, pessoal, aquele armazenamento da lista técnica. Eu estou utilizando o DynamoDB. Ele é um banco de dados no SQL, assim como o armazenamento aqui dos alertas. Né? Então, observa que as colunas não tem um padrão de armazenamento. Aqui é int, aqui é string, mas aqui é um JSON. Então, isso aqui permite eu armazenar dados em estruturas altamente complexas. Se eu fosse armazenar esse dado aqui num banco de dados tradicional, eu ia utilizar dezenas de tabelas, porque eu preciso de estruturas diferentes. Então, o desenvolvimento também utilizando bancos de dados no SQL, ele é muito acelerado. Então, ajuda também bastante. Então, a lista técnica aqui, por exemplo, eu armazenei dessa forma, assim como os alertas, eles também têm uma estrutura bem complexa, eu armazenei também dessa forma aqui. Tá? Então, isso ajuda bastante, tá, pessoal? Para compor aquele gráfico, né? Então, aqui eu tenho as ações, eu posso fazer purchase ou transfer. Então, ele fala aqui, ou você compra 900, ou você pega 886 da planta P02, né, que é o estoque que ela tem disponível. Então, bancos de dados no SQL também a gente utilizou, além do banco de dados de histórico, que é mais analítico, né? Ele é mais transacional, então a gente armazenou de uma forma normal, e aqui a gente usou no SQL, tá? Então, armazenamento de dados em formatos complexos, consultas é bem rápido, tá? E esse banco que eu utilizei, que é o DynamoDB, ele também não tem servidor, tá? Cria a tabela lá, posso utilizar, dá para mim criar via infraestrutura como serviço também, e custo baixo, tá? Então,
6 centavos por tabela por hora. Tá, mas calma aí, tem uma observação. Se eu executar 100 transações por segundo, que é bastante. Se eu executar, por exemplo, uma transação por segundo, esse custo aqui cai para 0,0006. Tá? Pode botar mais 3 zeros aqui. Tá? Outras opções. No HANA, a gente tem o Document Store. Tá? Então, tem como habilitar armazenamento de dados não estruturados dentro do HANA. A gente tem o Redis e o mais popular aí que eu já vi, né, de banco de dados no SQL, que é o MongoDB. Gerenciamento de APIs, pessoal. Vocês viram ali que, por exemplo, a minha aplicação Fiori, ela consulta os dados aqui de toda essa cadeia através de um gateway aqui, né, que é uma plataforma de acesso. E essa plataforma aqui, ela executa uma função Lambda que faz essas chamadas. Ó. Então, por exemplo, a minha aplicação lá, Fiori, quando eu chamo ela para verificar todos os alertas, ó, ela chama esse Lambda aqui. Ó. Então, ela vai lá no DynamoDB e pega todos. E esse cara, ele está sendo executado aqui através do meu API Gateway. Gateway. Oi? Tem 10 minutos aí. Não, já estou terminando já. Tá. Depois a gente abre para as perguntas aí. Mais 10 perguntas, beleza? Então, aqui, ó, no alertas, eu tenho um get aqui. E aí, aqui ele executa uma Lambda Proxy, tá? Então, eu não precisei criar nenhum tipo de web service, nada disso. Eu só criei a minha Lambda Function e botei numa infraestrutura como código, ele já criou tudo para mim. Então, novamente, desenvolvimento acelerado, pessoal. Ô, Paulo. Oi. A Adriana está perguntando de onde puxa os modelos estáticos, né? O ARIMA, a média móvel. O ARIMA, ele usa os dados que estão lá no Atina. Então, aqui, por exemplo, ó, eu pego todo o meu histórico, ó, daquele componente para aquele ano, né, naquela planta, e aqui eu faço um compute SMA, né, que aqui eu vou juntar todos esses dados através de uma média histórica, que eu calculo essa média, né, para cada semana, para mim eliminar ali os picos e vales, e em seguida eu tenho uma biblioteca que é a do ARIMA, que ele já vai fazer essa predição diretamente aqui, ó, que ele trabalha aqui em cima dos coeficientes matemáticos, né, para trabalhar em cima dessa entropia e pegar esse forecast. Bom, sobre gerenciamento de API, o SAP API Management é bem interessante para isso, a gente vai falar dele na quinta. Custo, $6 para cada 1 bilhão de chamadas, então também é bastante baixo. Né? Por fim, né, pessoal, Fiori, que a gente conhece bastante, né, que é uma interface agradável e responsiva, então por isso que a gente utilizou ele. Conectado, a maioria dos usuários de SAP já conhecem, né? Então dá para colocar ele na nuvem da SAP, por isso que a gente fez isso. Né? E por fim, falar um pouquinho aqui do SAP Analytics Cloud, que a gente já viu, né? E aí a gente tem planejamento integrado, a gente consegue ter workflows de aprovação do planejamento, múltiplas versões de cenários de planejamento e vários tipos de conexões live e conexões orquestradas, né? Algumas das conexões, isso aqui está no site também lá do SAP Analytics Cloud. E podemos abrir para as perguntas, Rafa. Beleza. Obrigado aí, Paulo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, mais detalhes? Alguma que vocês gostariam de fazer? Lembrando que a gente vai passar nossos contatos aqui no final da apresentação. E o Rê também encaminha agora o link da próxima inscrição de amanhã. Vocês podem enviar qualquer coisa e-mail diretamente para nós, tá? Seja técnico,
mais comercial também pode mandar, que a gente encaminha para a área comercial, de repente, para auxiliá-los. Tem uma questão mais técnica? Tem aqui, ó, Paulo Gomes. Para o rock total desse mundo, deixa eu ver, dinossauro. Eu falei rock. O melhor seria pegar a AWS, ir explorando, ou usar outra plataforma SAP mesmo. A outra plataforma seria o próprio SCP, né? Então, é o que eu falei lá no começo. Gente, multi-cloud, usa o melhor de cada plataforma para você ter o melhor custo-benefício e o melhor de cada produto. Por exemplo, aquela parte de API. O da AWS é ótimo, mas o da SAP eu acho até melhor. Ele tem uma parte de governança ali, do pessoal acessar de fora, gerar chave, você conseguir cobrar esses caras também em cima. Então, assim, cada plataforma tem a sua particularidade, pessoal. Então, assim, meu lema, usar o melhor de cada uma. Beleza. Paulo. Paulinho, Oi? desculpa. Pode seguir, Rafa, pode seguir. O Fábio perguntou como você integrou a AWS com o SAP, o SAP com o SAP. O SAP com a AWS. Então, a aplicação SAP Wi-Fi, ela chama o Web Service direto aqui do meu API Gateway. Ó. Eu tenho aqui, ó. Aqui, ó, tem um stage produtivo. Aqui tem o endereço. Aí, falando um pouquinho tecnicamente, eu criei uma destination lá no SCP e a aplicação Wi-Fi consome essa destination direto. E aí, dentro da destination que eu botei autenticação, com chave de API e tal, e aí fica tudo integrado, mas é via API. O Paulo Elton perguntou qual o tempo médio entre discovery e desenho de uma arquitetura para atendimento a esta jornada, né? Mais ou menos, acho que blueprint ele está falando, ou discovery, mais ou menos. Quanto tempo a gente está demorando aí? Depende, né? Difícil falar isso. Depende muito, mas assim, por exemplo, para a gente chegar, a gente tem uma equipe muito boa aqui dentro da Numen, que é a equipe de Bibold, né? Que eles chegam, já falam de processo, já chama a gente que é mais técnico também. Sim, entre chegar, fazer um assessment, criar uma arquitetura, falar, é disso que você precisa, você vai utilizar tal ferramenta, 2, 3 semanas aí, depende muito do cenário. Mas com uma transformação digital aí, entre 2 a 3 semanas a gente faz um ótimo trabalho. Mais alguma? A sessão foi gravada, sim, foi gravada. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Você quer aproveitar e falar? Isso, aproveitando, agradecendo aí a audiência, se tratando de uma terça-feira, 2 horas de webinar, mas a gente preparou com muito carinho para vocês, lembrando que amanhã e na quinta a gente tem a continuação, muito conteúdo para vocês na prática, para que vocês possam aprimorar aí e acompanhar um pouquinho do trabalho da Numen, do Rafa e do Paulinho. Sim, foi gravado, a gente vai compartilhar o material, deixei aqui no chat o link para a sessão número 2, mas caso você tiver alguma dúvida, por favor, vá até o nosso LinkedIn, lá tem as inscrições para a sessão 2 e 3. Então, eu acho que a gente já pode se despedir do pessoal, né, Paulinho, Rafa, agradecendo de coração mesmo a participação de vocês. Poxa, 39 pessoas aqui no webinar, numa terça-feira, 2 horas, só tenho que agradecer mesmo, agradecer a tua participação, Paulo, os teus comentários, Rafa, e dizer que estaremos amanhã aqui firme e forte para passar o conteúdo da segunda sessão, perfeito? É isso aí. Valeu, pessoal. Paulinho. Falou. Amanhã. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Estamos de volta. Obrigado, pessoal. Se Deus quiser. Até logo, gente. Boa noite. Até mais. Valeu, senhores.